Tudo tem um porquê, parte 4, capítulo 19. Toninha acordou quando a noite já ia alta, tomou uma canja, voltou a dormir e só despertou no outro dia, quando Esmeralda entrou no quarto com uma bandeja carregada de suco, café, leite, pão, frios e uma fruta. Hora de acordar. Ela se espreguiçou, passou a mão nos olhos e bocejou. Que horas são? Quase 2 da tarde, dorminhoca. Nossa! Se não tivesse acordado para tomar a canja, estaria dormindo direto, até agora. Foi o estresse, é normal. Seu corpo físico precisava descansar e seu mental e emocional estavam abalados. Natural que precisasse descansar além do convencional. Toninha só ergueu o corpo na cama e ajeitou as costas sobre os 2 travesseiros. Esmeralda encaixou a bandeja sobre as pernas esticadas e Toninha sorriu. Se for me tratar desse jeito, logo vou me transformar em uma porquinha. Vai nada. Precisa se alimentar, ficar forte. Estou meio sem apetite. Você precisa comer, Toninha. A vida segue. Esmeralda arrumou melhor a bandeja e abriu a janela. O quarto ficou claro e ela disse: seu irmão ligou. Já chegaram a Rio Preto. De madrugada, cansados, mas chegaram. Estão bem na medida do possível. Depois ligarei para eles. A Dirce, minha outra irmã, contou que minha mãe está em choque. Não quer conversar com ninguém. Eu entendo e respeito sua dor. Seus pais têm idade. São pessoas que têm outra ideia sobre vida e morte. Vão respeitar a dor deles. Entendo porque não vieram ao enterro. Espere o tempo passar e quando puder vá visitá-los. Toninha fez sim com a cabeça e falou: irei. Ela exalou profundo suspiro. Como a vida é ao mesmo tempo milagrosa e também pode se esvair assim num piscar de olhos. Faz parte do nosso ciclo de vida no planeta. Ao nascer, já estamos contando nos ponteiros o tempo que ficaremos encarnados ou vivos na matéria neste mundo. Nunca fui de me aprofundar nos assuntos espirituais, mas comecei a tomar gosto quando tive uma conversa com você tempos atrás. E depois, quando Berenice passou a frequentar um centro espírita, apanhei ao acaso o Livro dos Espíritos. E o que você achou? De quê? Do livro? Quis saber, Esmeralda. A princípio tive receio. Toninha falava enquanto se servia de suco e uma fatia de mamão. Depois, lendo algumas perguntas e respostas, passei a entender melhor a proposta de Allan Kardec. É um livro fascinante e pensar que foi escrito há mais de 150 anos me surpreende mais ainda. Naquele tempo, a sociedade ocidental não digeriu muito bem tudo aquilo, muito embora as ideias iluministas estivessem em voga, propiciando mudanças políticas, sociais e grandes inovações científicas. No entanto, a Igreja ainda tinha uma força muito grande sobre o Estado e, por conseguinte, na vida das pessoas. Só mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a se abrir para os assuntos espiritualistas. O espiritismo deixou de ser algo esquisito, demoníaco e teve boa acolhida em solo brasileiro. O espiritismo já existia no Brasil nos tempos de Kardec, certo? Sim, mas sofreu muito preconceito. Inclusive, a sua prática era crime previsto no Código Penal de 1890. Em meados dos séculos XX, com a divulgação do trabalho de Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Edgar Armond, Zíbia Gasparetto, Divaldo Franco e outros médios de destaque, é que a espiritualidade se fortaleceu e ganhou amplo espaço. Sempre escutei histórias bonitas de médios que fizeram e fazem ótimos trabalhos e dão consolo àqueles que perdem entes queridos. Contudo, Esmeralda, tenho a impressão de que Berenice não estava sendo bem orientada. Chegou a conhecer o centro espírita, o qual ela frequentava? Não. Nós conversávamos sobre o atendimento que ela recebia, sobre as conversas com a atendente que a acolhera quando lá chegou. Era uma mistura de catolicismo com espiritismo, sabe? E o pior é que Berenice acreditava piamente em tudo que a mulher do centro lhe dizia. O problema não é o centro, tampouco o atendente, visto que esses lugares sempre estão aí para prestar assistência, apesar de misturarem os conceitos espirituais e às vezes fugirem da essência do que Kardec realmente se propunha transmitir às pessoas.
essência, é de que o amor é a base de tudo, de que não devemos jamais julgar ou condenar o próximo, de que devemos respeitar a todos. Eu até entendi isso. Berenice estava obcecada em permanecer casada com Durval, mesmo a contragosto. Dizia que a mulher do centro lhe afirmara que, se ela se separasse do meu cunhado, eles voltariam em outra vida para viverem o tempo que ficaram separados. Mas isso é um disparate. Foi o que ela me disse na noite em que morreu. Jura? Verdade. Fiquei chocada, mas não quis discutir. Quando minha irmã botava uma coisa na cabeça, não havia Cristo que tirasse. Berenice era cabeça dura. Por mais que a mulher do centro tenha dito a ela o que quer que fosse, sua irmã deveria consultar o coração e refletir. Não podemos acatar tudo que os outros nos dizem como sendo verdade. O que nos é transmitido precisa tocar a nossa alma. Esmeralda fez um gesto apontando para o peito e depois analisar se tem a ver com nossos valores, com a nossa verdade, se o nosso peito expande, se isso nos faz bem, nos promove bem-estar. Jamais podemos escutar e acreditar que alguma coisa seja verdadeira porque alguém que julgamos mais importante ou mais inteligente que nós nos disse. Jamais. Penso da mesma forma, infelizmente, ela não está aqui mais para refletir. Você se engana. Como assim? Apesar de tudo que sua irmã tenha escutado no centro espírita, tenha ou não refletido acerca da orientação que recebera, o tratamento espiritual ajudou-a sobremaneira. Toninha levantou a sobrancelha. É? Sim, tenho certeza. Ontem à noite, enquanto você descansava, tive uma visão com sua irmã. Sério, Esmeralda? Fico toda arrepiada. Foi. Eu vi o espírito de Berenice deitada em uma maca, alojado nas dependências de uma cidade antiga, bem antiga, parecida com essas civilizações desaparecidas. Egito Antigo, Grécia? Não vi direito, porque minha concentração estava em Berenice. Eu só a vi deitada, dormindo, com expressão serena. Ao seu lado estava uma moça de pele morena, meio índia, bem baixinha, com longos cabelos negros. A moça a olhava com muita ternura. Só isso. Toninha sentiu um nó na garganta. Tão difícil ainda pensar que Berenice não está mais entre nós. Está viva em outra dimensão, Toninha. Vivemos neste planeta por um tempo determinado. Depois vamos embora para outra dimensão, que é o nosso verdadeiro mundo. É lá que passamos a maior parte do nosso tempo. É muito difícil acreditar nisso tudo, Esmeralda. É muito novo para mim, esquisito, diferente. Fui criada em um ambiente católico. Embora não fôssemos praticantes, seguíamos os preceitos, as ideias da igreja. Até bem pouco tempo atrás, acreditava em céu, inferno, purgatório. Eu entendo. Por mais que tente pensar de forma diferente, ainda vem esses fantasmas a me perseguir e mostrar que há o céu, o inferno. É natural. O processo de nos desfazer dessas crenças, destruí-las e transformá-las ou substituí-las por outras mais adequadas, nutritivas, que nos mostrem uma realidade mais positiva, um futuro mais promissor para o nosso espírito, ainda é lento e difícil. Por quê? Por um lado, temos boa vontade, reencarnarmos com o propósito de viver bem conosco e tentar ser feliz, ou ter realização e satisfação plena na medida do possível. Por outro lado, nascemos em um mundo que nos atola em dogmas, conceitos e regras, obrigando-nos a ser de um jeito ou de outro, agir assim ou assado, a ser forte ou fraco, bonito ou feio, certo ou errado. É um mundo que ainda pune, julga e agride o próximo, tanto por crueldade de alguns, como por querer que sigamos normas e condutas pré-estabelecidas e que devem ser seguidas custe o que custar, mesmo que custe a nossa felicidade. Muito estranho. Não, Toninha, o mundo é maravilhoso. A natureza é perfeita. Veja o milagre da vida, o nascimento de um ser, a diversidade da fauna e da flora. Quantos animais, quantas espécies exóticas habitam neste planeta? Quantas flores lindas, árvores que nos dão frutos, plantas que curam nosso organismo. O mundo é muito bom e tem muita gente boa. A grande maioria está aqui para viver bem.
Não é o que vemos nos noticiários de TV. Esqueça isso. Infelizmente, por termos sido criados sem poder fazer escolhas e sempre sob a nuvenzinha do medo pairando sobre nossas cabeças, adquirimos o hábito de dramatizar, de dar força para o negativo. Isso se perpetuou por séculos. Uma notícia ruim se espalha com muita facilidade, ao passo que uma notícia boa morre em poucos minutos. É verdade. Muita gente ainda insiste em ver a vida pelo ângulo negativo, olhando o mundo como uma prisão, um verdadeiro caos, um horror de grandes proporções, onde só há violência, crueldade, guerras e discórdias. Mas tem muita gente promovendo a paz, quebrando tabus, preconceitos, lutando pelas causas dos menos favorecidos, dos pobres, dos gays, estrangeiros, negros, transgêneros. Hoje há mais respeito pelo ser humano. A mulher tem seu papel na sociedade. Claro que ainda enfrenta preconceito de sabores. É natural, depois de séculos sendo subjugada, mas conseguiu impor-se na sociedade. Tivemos muitos ganhos. Olhando por esse ângulo positivo, sempre, Toninha, observou Esmeralda, sempre devemos olhar a vida pelo ângulo positivo, porque a vida impõe desafios a todos nós, de alguma forma, todos os dias, e cabe a cada um de nós saber encará-los da melhor forma possível, com disposição, alegria e bom humor. Toninha esticou o corpo e abraçou Esmeralda. Você é muito mais que uma amiga, você é uma irmã. Claro que eu sei. Tenho certeza de que o nosso elo de amizade não é desta vida. Tenho muito mais afinidade com você do que com meus irmãos. Adorava Berenice, mas não tínhamos nada em comum. Esmeralda sorriu. Nem sempre os afins nascem na mesma família, mas isso não vem ao caso. O que mais importa no momento é saber que a dor da perda só vai passar com o tempo, não tem jeito. Será um dia após o outro. Precisa ficar forte, bem disposta e encarar os fatos da vida com firmeza. Por falar nisso, temos de ir até a casa do seu cunhado e apanhar suas coisas. Acha que eu já devo ir lá? Ontem, depois do enterro, você disse a ele que iria. É mesmo. Quanto antes, melhor. Colocamos tudo em 2 malas, sacolas, o que mais precisar. Você se despede de Durval e segue sua vida. Durval. Ele também tem o direito de se refazer. Sei que você amava Berenice, mas ela também contribuiu bastante para afastá-lo dela. Por mais que eu queira negar, no fundo, sei que Durval tem sua cota de razão. Eu não aguentaria uma mulher reclamona 24 horas por dia e, se quer saber, ele iria se separar dela na virada do ano. Não crie nenhum tipo de animosidade em relação a ele. Cada um dá o que tem. Não podemos exigir do outro aquilo que ele não tem. Durval fez o melhor que pôde, da mesma forma que Berenice deu o melhor de si. Agora cada um seguirá seu rumo. E se quer saber, sinto que seu cunhado ainda vai sair muito feliz. Você acha? Sim. Esmeralda comentou e olhou para o relógio no pulso. Vamos logo com esse café. Depois tome um banho e ligue para Durval. Não vamos de condução? Temos muito que carregar, vou pedir um táxi. Nada disso. Enquanto você dormia, liguei para Vera, saber se estava disponível e nos dar uma carona. Daqui a pouco ela chega. Nossa, ótima ideia. Capítulo 20. Vera atrasou-se e só por volta das 7 da noite foi que chegou para pegar Esmeralda e Toninha. As duas pularam para dentro do carro e Vera acelerou em direção à casa de Durval. No trajeto, ela se desculpou. Não tive a intenção de me atrasar, mas não dormi direito e hoje foi um domingo horrível. Não estamos cobrando satisfações, acalmou Toninha. Agradeço a carona. O que está acontecendo com você? Quis saber Esmeralda, ainda bem misteriosa ultimamente. Vera disfarçou. Não é nada. Sabe, depois que saí da sua casa e me mudei, as coisas não têm sido como eu imaginava. Não está se acertando com seu amigo misterioso? Perguntou Toninha. Não. A voz de Vera demonstrava nervosismo. Não é isso. Não sei. Começou a chorar. Xiii. Toninha passou a mão pelo ombro dela. Calma, Vera. Não fique assim, quer que eu dirija? A moça meneou a cabeça negativamente. Esmeralda abriu o porta-luvas e apanhou uma caixinha de lenços. Sem querer, tocou no braço de Vera e teve uma visão.
Ela regalou os olhos, disfarçou, olhou para a janela, indagou, ocultando o susto. O que se passa? Bom, somos suas melhores amigas, emendou Toninha. Não há nada que não possamos fazer para ajudá-la, certo? Vera fez sim com a cabeça. O sinal fechou, ela puxou o freio de mão, encarou Esmeralda e voltou o rosto para a Toninha sentada no banco de trás. Na verdade, eu achava que estava apaixonada pelo tal amigo oculto, sabe? E não está? Estou. Às vezes sinto que ele não esteja, outras vezes sinto que sim. Eu estou meio confusa. Ele disse claramente que não a ama? Sondou Toninha. Não disse, mas deu todas as dicas, né? Primeiro me convidou para morarmos juntos, dividir as despesas. Depois estava namorando, terminou o relacionamento. Eu tinha certeza de que teria chances com ele, mas hoje fiquei tão insegura. Como sabe? Esmeralda mais perguntou para colher um maduro. Já pressentia o que ocorria com Vera. Ontem ele terminou o namoro. Hoje de manhã, quando acordei, ao passar pelo corredor, a porta do quarto dele estava entreaberta e, sem querer, escutei-o afirmar. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Terminei o namoro, agora sou um homem livre, sou todo seu. Amo você mais do que tudo nesta vida. Tem certeza de que foi isso mesmo que ouviu? Tornou Toninha. Sim, conheço há anos. Sei quando está apaixonado e até desconfio por quem. Por quem? Toninha estava curiosa. Deixe estar. Eu tenho uma imaginação fértil, rebateu Vera. Se você mudou para lá, com o intuito de se envolver com ele, pode voltar para minha casa. Esmeralda falou de maneira carinhosa. Creio que Toninha não iria se opor a dividir o quarto com você. De modo algum, reiterou Toninha. Eu adoraria. A sua companhia é agradável e eu teria menos gastos. Não posso. Não pode ou não quer. Os olhos de Esmeralda pareciam penetrá-la. Vera virou o rosto. O sinal abriu. Ela baixou o freio de mão e acelerou. Não respondeu. Toninha decidiu permanecer quieta e dessa forma ficaram as três até chegarem à casa de Durval. Quando lá chegaram, já fora do carro, Toninha respirou fundo e tocou a campainha. Durval abriu a porta, viu Toninha e emocionou-se. No entanto, para não esmorecer na frente de Vera e Esmeralda, mudou a atitude. Fez uma expressão mais séria, deu um oi geral e convidou-as para entrar. Serei rápida, Durval. Só vou pegar minhas roupas no armário e algumas coisas no banheiro. Coisa rápida. Fique à vontade. Ele fez sinal para as moças se sentarem, mas elas acompanharam Toninha até o quarto. Ao entrar no cômodo, ela sentou-se na cama e sentiu uma saudade imensa de Berenice. Pôs-se a chorar. Esmeralda abraçou-a com carinho. Enquanto isso, Vera fazia as malas. Todos os pertences de Toninha couberam em 2 malas grandes. Ela ficou mais calma, limpou o rosto com as costas das mãos e foi ao banheiro. Apanhou seus cremes, outros produtos de higiene. Em meia hora estava com tudo pronto. Durval levantou-se do sofá meio constrangido. Já vai? Já, eu não tinha muita coisa. Aceita uma bebida, um suco? Não, obrigada, vamos embora. Toninha esboçou um sorriso e estendeu os braços para Durval. Por mais que ele tentasse segurar a emoção, não conseguiu. Esqueceu-se das amigas de Toninha e, ao abraçá-la, deixou o pranto correr solto. Você bem sabe que o casamento entre mim e sua irmã não ia bem. Estávamos a ponto de nos separar, mas eu não queria que ela morresse. Jamais desejaria um fim tão triste a Berenice. Sei disso, Durval, não fique assim, tudo passa. Você vai se recuperar. Logo o inventário ficará pronto, poderá vender a casa e tocar sua vida. Ao menos, quando sentir saudade de sua irmã ou mesmo de mim, saberá onde me encontrar. Eles se abraçaram de novo e se despediram. Em seguida, as três entraram no carro e logo o veículo sumiu na primeira esquina. Durval estava com o pé dentro da porta quando escutou uma voz feminina conhecida vinda do portão. Boa noite. Ele se voltou para trás e sorriu ao ver Inês. Oi, Inês. Ainda não tive tempo de dizer, mas queria expressar meus sentimentos. Obrigado. Você já jantou? Não. Não sou bom de fogão e também estou meio traumatizado com o bar. Estou dando um tempo. Estava pensando em pedir uma pizza. Pizza? Inês olhou para o lado da calçada e Durval já havia colocado o lixo para a coleta.
Havia 3 caixas de pizza juntas ao saco de lixo. Vai viver agora só de pizza? Fazer o que é mais prático? Tem comida na despensa nos armários? Pouca coisa. Ele pigarreou, deu uma pausa e prosseguiu. Minha mulher, quer dizer, Berenice estava para fazer a compra do mês, mas tem bastante coisa no armário ainda. Ela era exagerada, tinha medo de que faltasse algo. Pena que vai estragar tudo. Por quê? Já disse, eu não nasci para cozinhar. Mas eu sou praticamente a Palmirinha, versão repaginada, bem mais jovem, tipo a neta mais linda dela. Hã? Ele não entendeu, e Inês, para não ter de explicar, e logo direto ao ponto, garantiu. Eu sei cozinhar. E daí? Daí que eu posso. Inês fez um gesto meio sensual, mas contido por conta da situação, entrar na sua casa numa boa e cozinhar, fazer um macarrão, arroz, fritar um bife. A boca de Durval salivou. É muita gentileza, mas, nessas horas, temos de nos solidarizar. Para mim, será um prazer ajudá-lo no que for necessário, nesse momento tão difícil. Durval sentiu-se sensibilizado, e por mais que Inês estivesse se aproveitando de certa vulnerabilidade emocional dele para arrancar uma lasquinha que fosse, estava sendo sincera. Para dizer a verdade, não é que a garota gostava mesmo dele? Durval não era a 7ª maravilha do mundo, mas Inês o achava o homem mais maravilhoso do planeta. Mesmo trajando camiseta, bermuda e chinelo de dedos, Durval era um tipo rústico, interessante aos olhos dela. Inês tinha uma queda por ele desde que o vira chegar com o carreto de mudança, quando comprara o sobrado. E olha que quando Inês o vira pela primeira vez, ela tinha apenas 15 anos. Agora aos 19, mulher feita, seria difícil ficar sem agir. Durval estava ali frágil e, melhor que tudo, viúvo, livre e desimpedido. Ela precisava fazer tudo direitinho para conquistá-lo no tempo certo. Inês sorriu e ele, vencido pelo argumento ou pela fome, concordou. Está bem, pode entrar. Ela voltou os olhos para a rua, para os lados, a fim de ver se o pai não estava passeando com o carro por ali e atravessou o portão. Passou por Durval, sentiu o cheiro de desodorante meio vencido e girou os olhos nas órbitas. Com licença. Durval apontou. A cozinha é logo ali. Ela foi na direção que ele apontou e Durval fechou a porta. Capítulo 21. Dias depois, Paula circulava alegremente pela região da Oscar Freire. Era uma mulher alta, muito atraente, realmente muito bonita. Não tinha quem não deixasse de olhar, ou desviasse o olhar, mesmo acompanhado, para aquele mulherão de longas pernas torneadas. Para se ter uma ideia de tamanha beleza, quando ficara noiva de João Carlos, uma revista de celebridades chegara a compará-la à atriz sueca, Anita Ekberg, lindíssima, famosa por sua aparição no filme La Dolce Vita, de Federico Fellini, de 1960. Rebolava sobre os saltos altíssimos, vestido esvoaçado, óculos escuros, parou diante da vitrine da loja de Elisa e refletiu. Um ano atrás eu chantageei a megera fofa com palavras ao vento. O que tenho em mãos não traz nada de novo, mas é evidência do que conversamos. Não são mais palavras. Se eu tivesse em mãos a outra parte, seria a minha mega da virada, mas estou decidida a arriscar. Com esse pensamento fixo na mente, Paula lembrou-se do dia em que a mãe desmaiara na sua frente, e ao voltar, não falava mais coisa com coisa. Depois que desmaiara naquela manhã e Paula chamara a ambulância, Célia nunca mais seria a mesma pessoa. Após uma série de exames, agora feitos em um laboratório de primeira linha e atendida por um médico bem conceituado, fora detectado um tumor na cabeça, em estado avançado inoperável, e conforme esse tumor crescia, pressionava a caixa craniana, afetando a fala e o raciocínio de Célia. Como foi seu desejo, Paula internou na clínica em Araraquara, onde estava a amiga Odete, em que eram atendidos pacientes com esse diagnóstico. Raspou tudo o que tinha na poupança e fez um empréstimo para pagar os exames, as consultas e o primeiro mês de internação. Comprou um carro usado, mas modelo importado, gracioso, para visitar Célia quando fosse necessário. Célia tem de ficar viva. Não pode morrer antes de me entregar o resto da carta.
Ela merece bons médicos, tratamento de primeira, tudo para esticar a vida dela. Justificava para si, apostando como um jogador de roleta russa, acreditando que todo o dinheiro gasto seria coberto pela generosidade de Elisa. Deu cheque calção para garantir a internação do próximo mês, cobrindo todas as despesas da clínica. Fiquem tranquilos que nada vai faltar à minha mãe e nem à dona Odete. Os enfermeiros e atendentes ficaram maravilhados, primeiramente com a beleza daquele monumento em forma de mulher, depois deslumbrados com aquela moça belíssima, magnânima na visão deles, de alma nobre, de uma generosidade ímpar. Paula deixou a clínica e não teve dúvidas. Antes de morrer, Célia vai me revelar onde escondeu a outra parte da carta. Enquanto isso, decidi que hoje volto a enfrentar a fera fofa, considerou, enquanto entrava no carro e saía da clínica em que a mãe estava internada em Araraquara, no interior de São Paulo. Enquanto pegava a estrada para São Paulo, retrucava. Agora vou jogar para ganhar. É tudo ou nada. Foi pensando dessa forma que ela entrou na cidade, ganhou a marginal e logo estava onde queria. Deixou o carro no estacionamento, atravessou o quarteirão, caminhou um pouco, chamando a atenção, evidentemente pela sua beleza, e parou em frente à vitrine da loja de Elisa. Paula meneou a cabeça negativamente, como a espantar os pensamentos, e voltou à realidade. Decidiu entrar na loja, encarou uma mocinha sorridente, tirou os óculos escuros imensos e perguntou simpática. Elisa Brandão, sim? Da parte de quem? Paula. Como, senhorita? Ela sentiu o sangue subir. Queria encarar Elisa imediatamente. A ansiedade para esfregar a cópia da carta no rosto da megera estava a mil. Respirou fundo. Você tem papel e caneta, fofa? Sim. A moça pegou um bloquinho e uma caneta. Paula escreveu e entregou. A moça leu. Mas está escrito Paula, exclamou. Eu falei, você não entendeu? Eu achei melhor escrever. Entendeu agora? Ou quer também que eu desenhe? Ou quer que eu faça de maneira que você possa colorir? Porque agora estão na moda livrinhos de colorir, certo? Sou bastante criativa. Toninho estava ali perto. Percebeu um cheirinho de confusão e aproximou-se, ajudando a atendente que estava a ponto de se enfiar sob o balcão. Pois não. Paula mediu de cima a baixo. Estava de boa, não queria confusão. Era a adrenalina de se sentar-se na frente de Elisa e chantageá-la com ardor que a deixava daquele jeito. Respirou, exalou o ar e pediu com jeito. Oi, fofa. Quero falar com a dona, a cobra fofa, Elisa Brandão, só isso. Pois não. Toninha evitou o riso, manteve postura elegante, voz firme e estendeu a mão. Prazer. Sou a gerente da loja, Maria Antônia dos Santos. Paula levantou a bolsinha dourada e bateu de leve no ombro de Toninha. Linda você. Obrigada. Viu, gerente fofa? Preciso falar com a sua chefe, com a maioral, com aquele poço de arrogância, com a cascavel, sussurrou. Diga que é Paula, a namorada do filho dela, o Guilherme Gato. Toninho imediatamente nutriu simpatia por Paula, segurou o sorriso, apertando os lábios e informou. Vou falar com Dona Elisa e já volto. Glória sorriu para Paula. Aceita um café, chocolate, uma água? Não. Tenho medo de estarem envenenados. Riu. É brincadeira. Aceita um café. Glória riu e foi buscar. Enquanto isso, Toninha foi ao escritório. Elisa baixou os óculos e fez ar de mofa. Namorada do Guilherme? Ele não está namorando? Elisa debochou num tom ríspido. Ela falou com bastante propriedade. Parece irredutível. Reforçou Toninha. Não me lembro ao certo de quem seja a tal figura. Mentiu, prevendo confusão. Em todo caso, traga a loira do banheiro até minha sala. Não quero celeuma na minha loja. Sim, senhora. Toninha foi até a recepção e Paula conversava com Glória como se fossem velhas amigas. Paula estava radiante. E aí? Arrogante vai me atender? Toninha juntou simpática. Vai, por incrível que pareça. Siga-me, por favor. Paula acompanhou Toninha, atravessaram o corredor. Toninha bateu em uma porta semi-aberta e ouviu-se um entre. Dona Elisa, que está à sua visita. Elisa baixou os óculos e levantou o rosto altivo. Mirou Paula e sentiu raiva. Dissimulou. Paula sorriu e esticou a mão. Lembra-se de mim, Elisa? Quanto tempo?
A outra também era da pá virada. Deixou a mão de Paula suspensa no ar. Foi curta e grossa. Não. Paula que namorou seu filho Guilherme. Nunca me interessei pelas namoradas dos meus filhos, especialmente pelas namoradas do Guilherme, o que quer. Toninha interveio. Vou me retirar, com licença. Encoste a porta, ordenou Elisa. Não vou me demorar, emendou Paula. Tenho pressa, fale. Toninha se despediu e Paula sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha. Eu queria sua ajuda para reatar o meu namoro com Guilherme. Não quero o telefone dele nada, porque se eu ligar vai parecer que estou dando em cima. Homem não gosta disso. Se achar que está por cima, acaba nos desprezando. Mudei de tática. Pensei em encontrá-lo ao acaso sem querer, e você vai me ajudar a criar o acaso. Você acha que eu sou débil mental, sou retardada? De modo algum. Sei também que não tem apreço algum pelo seu primogênito, talvez um pouquinho por Gustavo, e olhe lá. Elisa olhou-a de maneira prescrutadora. Depois de me chantagear com uma história mirabolante e estapafúrdia, acha que eu vou acreditar em você? É igual a loira do banheiro, uma lenda urbana, um fantasma. Não acredito. Paula ajeitou-se na cadeira como se nada tivesse escutado. Cruzou as pernas imensas e torneadas e sorriu. Fofa. Continua arrogante. Não perde a pose. Em todo caso, parece nervosa. Percebo uma pequena veia saltitante no canto de sua testa. Posso ser um monte de coisas, mas não sou burra. Antes, eu joguei um verde, colhi um baita maduro. Repeti a você a história que minha mãe me contou palavra por palavra. Se você não tivesse culpa no cartório, nem teria dado trela, passava batido. Mas deu. Ficou de cabelos em pé, com um pulgão atrás da orelha, olhinhos arregalados, deixou-me namorar seu filho sem se intrometer e até me deu um dinheiro para eu ficar quieta e esquecer o assunto, lembra? Elisa ficou irritada. Porque a pessoa começa a falar besteira e os outros acreditam. A mentira é dita tantas vezes que se torna verdade. Não lembra o caso daquele ator e a cenoura? Pois é. A mentira se torna verdade na cabeça do povo. Depois ninguém mais desmente. Nem Jesus descendo à terra. E eu não gosto disso. Paula deu nova risadinha. Não seja dramática. Não combina com você. Todo mundo sabe nos dias de hoje que a história do ator foi uma invenção. Já sua história ressaltou. É bem pior. Os seus legumes ou raízes são mais podres. Fedem bastante. Não quero meu nome atrelado a histórias do passado, que foram enterradas há mais de 30 anos, zangou-se Elisa. Pior, histórias contadas por uma doente caquética como sua mãe, uma mulher que se drogou quase a vida toda. Nem deve mais ter neurônio para raciocinar, nem sei por que fui dar ouvidos a uma peituda siliconada como você. Fale o que quiser. Agora o jogo virou, ou melhor, mudou. Eu decidi que quero me casar com seu filho Guilherme e vou ter um filho dele para garantir nossa herança. Como dote, você vai me dar 20 milhões de dólares. Elisa exasperou-se, jogou os óculos para o alto. Você é louca, doida. Nasceu com algum problema cerebral ou pior, é acéfala. Elisa ergueu o corpo da mesa e esticou o pescoço para a frente. Paula pôde sentir o hálito quente que saía de sua boca. Quem é você? Se faz de linda, gostosona, mas para mim está claro que faz tipo. Está representando um papel e muito bem representado. Quase me enganou. 20 milhões de dólares? Nem se soubesse o maior dos meus podres, eu lhe daria tamanha quantia. Bateu na porta errada. Paula sorriu de maneira enigmática. Sei um pouco. E vou soltando aos poucos também. Doses homeopáticas, digamos que agora eu sei bem mais do que deveria e tenho provas. Filha de uma drogada. Era nisso, apontou para Paula, que poderia resultar uma vagabunda ordinária de quinta tentando me acharcar. Vai saber se você também não nasceu igual sua mãe, por isso é tão revoltada. Paula irritou-se com tamanha maldade e a cortou seca. Chega, Elisa. Pode xingar minha mãe, pode falar o diabo porque não ligo, não me importo, porque seus comentários vis não me atingem. Sim, quero representar o papel de mulher apaixonada só para me dar bem na vida. Quero ser milionária. Eu não amo o Guilherme, mas quem sabe não possa vir a amá-lo. Já você é perigosa, má e cruel. Vou mais longe e afirmo com todas as letras que é uma psicopata.
Você odeia seu filho. E... Quieta! Paula ateou a voz. Não gosto de ser interrompida quando estou falando. Elisa mirou com ódio e a moça prosseguiu. Quando eu era menina, assistia a um programa. Nele a pessoa fazia um pedido, qualquer um, e na sequência uma porta se abria. Ora, nada parecia, ora com o que a pessoa desejava. Guilherme se tornou a minha porta da esperança, entendeu? E você vai me ajudar a tê-lo para mim, pelo tempo que eu quiser. Simples. E os dólares são a poupança para um futuro digno, caso você dê uma rasteira no próprio filho ou provoque meu aborto, que não duvido. Sou a pessoa menos indicada. Elisa tentava ganhar tempo e estudar melhor aquele inimigo perigosíssimo à sua frente. Não posso, depois de 30 anos, me tornar a melhor amiga de infância do Guilherme e juntar vocês dois. Não sei como você vai fazer para conseguir a agenda dele. Apenas quero a garantia de que Guilherme seja meu. O resto eu me viro. Tenho meus meios. Quero que deposite os dólares em uma conta num banco suíço. Também jogo claro e sem rodeios. Está certo, diga. Se eu chamar o meu segurança agora e levá-la até uma delegacia e acusá-la por crime de extorsão e acabar com essa palhaçada, sou rica e poderosa, você é um lixo gerado por um ser desprezível. Elisa apertou um botão. Em menos de 1 minuto apareceram 2 seguranças tipo leão de chácara, fortes, imensos. Paula colocou a bolsinha dourada sobre a mesa e ergueu as mãos para o alto. Podem me levar, ou melhor, eu vou quietinha para a delegacia, para não criar nenhum tipo de situação embaraçosa para a loja, para Dona Elisa Brandão ou para a família. Imaginem qualquer publicação negativa em revistas, jornais, blogs, redes sociais. Por favor, ordenou Elisa irritada, mas num tom de voz baixo. Levem-na com jeito, pela saída dos empregados, para que os clientes não percebam nada. Não precisam levá-la para a delegacia, é só um susto. Piscou com um olho e o segurança entendeu o recado. Sim, senhora, respondeu um dos seguranças. Que pena, volveu Paula. Tinha certeza de que seríamos amigas íntimas até, de trocar figurinhas, receitas, fofocas, fazer manicure juntas. Sua amiga. Elisa estava indignada. Nunca, jamais. Não gostaria de revelar os podres de Paris, segredos ocultos e enterrados há mais de 30 anos. De novo essa história. Não dá para mudar o disco, palavras e mais palavras. Mas agora eu tenho uma carta. Paula não disse que tinha parte de uma carta, mas era tudo ou nada e arriscou. Uma carta e evidência não são palavras ditas por uma velha doente. Elisa sentiu literalmente o sangue gelar. O que foi que disse? Calma, eu ainda não disse, mas vou dizer, prepare-se. Posso começar com, digamos, Paula sussurrou para os seguranças não escutarem, que tenho por escrito a surpreendente informação de que o fofo do Guilherme não é filho de Humberto Brandão. Tudo bem? Elisa ficou muda, estática, sem ação. Paula sorriu maliciosa. Então vou na sequência assim, ela disse baixinho. Filho bastardo, a paixão do meu tio por Humberto, o que dá. Paula levou o dedo ao queixo. Bom, isso leva à bissexualidade do seu marido, ou seja, Elisa fofa. A carta é uma bomba. Imagine se ela cai nas mãos da imprensa, publicada em uma dessas revistas de grande circulação. O que aconteceria com a sua vida? Qual seria o impacto dessas revelações sobre a vida do seu marido, dos negócios dele, dos seus filhos, sobre sua clientela e, principalmente, Paula susteve a respiração de maneira proposital. O que aconteceria com o seu casamento? Em seguida, abriu a bolsinha e dela tirou a cópia da carta. Colocou-a sobre a mesa. Isso é prova, certo? Acho que tenho neurônios suficientes para saber que esta, apontou, é uma evidência. Aprendi assistindo a um monte de seriados policiais, pode aguardar. A original está comigo, claro. A parte 2 eu entregarei mais tarde. Estou fazendo tudo isso para saber que não estou blefando. Elisa olhava para aquele pedaço de papel, lia e os lábios tremiam. Paula lembrou-se e complementou. Ah, eu ia me esquecendo. Você também vai pagar a clínica da drogada. Não tenho como custear. Fiz empréstimo para pagar os exames médicos, comprar um carrinho para visitá-la.
A drogada está bem dodói, mas agora não se trata de chantagem. Estamos já no campo da caridade, certo? Elisa não viu mais nada. O ambiente foi escurecendo e logo ela perdeu os sentidos. Enquanto os seguranças corriam para acudir a patroa, Paula sorria vitoriosa e avaliava. Nada como um segredo podre dos bons para renegociar meu futuro brilhante. O jogo começou bem, 1-0. Capítulo 22. Gustavo decidiu, a cada sexta-feira, a partir daquela semana e das demais, ir ao mesmo bar onde conhecera Toninha. Quem sabe ela não volte? Acha mesmo? Questionou Guilherme. Fim de ano, correria, não acha melhor deixar pra lá? Depois de semanas, acho que ela o esqueceu. É o que parece. Por mais louco que possa parecer, senti nos olhos dela que estava falando a verdade. Sei quando uma mulher está mentindo. Toninha não estava. Gustavo sentiu um calafrio percorrer o corpo todo. Passou as mãos pelos braços para espantar a sensação estranha. Será? Também é uma possibilidade. Se a moça foi simpática com você, ficou de ligar e não ligou, ou aconteceu alguma coisa que a impediu, ou ela é bipolar. Gustavo riu. Guilherme o abraçou forte. Nada será capaz de nos afastar, nem mesmo a maneira hostil com que a mãe me trata. Onde isso passa? Estou esperando há 30 anos. Guilherme fez um gesto com as mãos, chamando o garçom. E se quer saber, você também sempre soube que nunca morri de amores. Não tenho afinidades com ela. Eu e Elisa somos dois estranhos. No entanto, se ela o recebeu como filho, é porque há alguma ligação entre ambos. Ligação? É, Guilherme, ligação. Ligação do passado. Falo de vidas passadas. Está de brincadeira, não? Guilherme fez os pedidos dos drinks e, na sequência, meneou a cabeça para os lados. De onde tirou essa pérola? Um tempo atrás, assisti a um documentário na TV sobre crianças que se lembram de vidas passadas. Fiquei tão impressionado. Mesmo? Sim. Os casos foram investigados e documentados por pesquisadores acadêmicos, e a conclusão foi a de que um grupo de crianças estudado tinha mesmo recordações muito vivas de suas últimas experiências neste mundo, em outra vida. Foram acolhidos casos na Índia, no Sri Lanka, Paquistão, Estados Unidos, até um caso ocorrido no Brasil. Guilherme bebericou seu drink e interessou-se. É sério? Verdade? Quem iniciou esses estudos foi o professor norte-americano Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia. Ele dedicou mais de 40 anos de estudos sobre pesquisas científicas acerca da reencarnação. O professor foi um dos primeiros a investigar os fenômenos paranormais por meio da metodologia científica. Depois de sua morte em 2007, seus assistentes continuaram com as pesquisas que originaram o documentário. Eu gostaria de assistir. Converse com sua madrinha, Danusa. Tia Danusa é ligadíssima nos assuntos espirituais. Sei disso. Já puxou o assunto várias vezes comigo para ver se engatava. Nunca dei trela, não sei. Tenho um pouco de receio de tocar nesse tipo de assunto. Receio de quê? De entender melhor como funciona a vida, de fato, de descobrir a verdade sobre determinadas situações que rondam sua vida. Acredita que olhar a vida por esse ângulo possa me fazer compreender essa rusga que existe entre mim e nossa mãe? Sim. Às vezes os problemas já vêm de longe, lá de trás. Um dia, quando tiver mesmo vontade, abra seu coração com Danusa. Garanto que ela vai adorar conversar com você sobre o assunto. E qual é a vantagem de saber? Sobre o quê? Que eu possa ter tido problemas com Dona Elisa antes desta vida. Que um dos dois precisará ceder cedo ou tarde. Um dos dois terá de levantar a bandeira da paz, da compreensão, do perdão e acabar com os nós de negatividade que os prendem. Você e mamãe estão presos por elos de animosidade, de discórdia. Reverta esse quadro. Por que sou eu que tenho que ceder? Gustavo deu um tapinha no ombro do irmão, para ficar bem consigo mesmo, porque o bem propaga o bem e o orgulho não leva a nada. Guilherme ficou pensativo, iria retrucar depois de certa reflexão, mas Regina apareceu acompanhada de João Carlos. Gustavo terminou sua bebida, cumprimentou-as à distância e foi embora.
Não se sentia à vontade ainda para conversar com ela. Guilherme já sabia do rompimento de João Carlos e Paula. Por essa razão, sentiu-se confortável para convidá-los a repartirem uma mesa que tinha acabado de vagar. Os três se acomodaram e Regina disse meio constrangida: Gustavo não precisa fugir toda vez que me vê. Não é isso, Regina. Não ligue. Ele está meio acabrunhado porque conheceu uma moça e ela deu cano nele. Só para constar, eu não o traí. Foi tudo armação. Defendeu-se ela. João Carlos interveio. Sou especialista em informática. As fotos de Regina, enviadas ao telefone de Gustavo, foram adulteradas e são muito antigas. Só um hacker, com excelente nível de conhecimento na área de tecnologia, poderia fazer o que fez. Eu tinha certeza disso. Guilherme disse com maior naturalidade. Você sabia? Desconfiava. Porque nunca comentou nada, quis saber Regina. Porque sempre achei que no meio disso tudo tinha o dedo podre da minha mãe, mas nunca conseguiria provar. Eu já estava ensaiando bater um papo com você sobre esse assunto, mas tive uns contratempos. Se me der mais um tempo, descubro o endereço do provedor que enviou as fotos para o telefone do Gustavo. Se eu conseguir o endereço do IP, fica fácil e... Guilherme fez um gesto com a mão. Sei que você não o traiu. Houve uma armação sem sombra de dúvida, mas agora é pura perda de tempo. O estrago já foi feito. E seu irmão não ficará sabendo de nada e continuará sempre sendo uma marionete nas mãos de sua mãe? Regina, eu não vou me meter nessa história. Tentei abrir o olho do Gustavo várias vezes. Você não foi a primeira namorada de que minha mãe tentou destruir o relacionamento. Houve outras antes e não sei quantas depois. Talvez fez o mesmo comigo. Ela é possessiva. Ao mesmo tempo que não temos um bom relacionamento com ela, parece que nunca vai querer nos ver casados. Uma loucura. Não conseguimos entendê-la. Caso de internação, interveio João Carlos. É melhor mudarmos de assunto. Que cara é essa? Sondou Guilherme, vendo a tristeza nos olhos dele. Levou um pé na bunda da noivinha. Regina foi direta. Não fale assim, protestou João Carlos. Não levei pé de ninguém, nem conversamos. Nem vão, constatou Regina. Paula saiu uma noite e nunca mais voltou, sumiu, já vai fazer um mês. Enviou uma mensagem de texto para o telefone do João, pedindo para não distribuir os convites do casamento e fazer o que bem entendesse com o que haviam comprado juntos para casa. Parou de atender as ligações dele e trocou de número de telefone, uma louca desmiolada. Guilherme lembrou-se imediatamente de que Paula fizera o mesmo com ele, porque ela agia dessa forma. Quis saber mais e sondou o amigo. Diga, João, você a ama? Amar, amar. Ele hesitou. Não sei. Paula é uma mulher muito bonita, não posso negar, mas é totalmente ligada em dinheiro. Eu sofri um revés tempos atrás e estou tentando me reerguer. Ela só soube por cima das minhas perdas financeiras. As ações de minha empresa caíram e Paulo não entendeu que esse mercado de ações é flutuante, que uma hora as ações estão lá embaixo, outra hora lá em cima. Desde o ocorrido, nosso noivado não foi mais o mesmo. Uma noite, ela esperou que eu fosse tomar banho e saiu e eu nunca mais a vi. Rompeu o noivado por mensagem de celular. João Carlos pigarreou e sem jeito indagou. Sei que você e Paula namoraram antes. Por que terminaram? Guilherme ficou sem graça. Mordiscou os lábios, mas foi sincero. Ela sumiu. Terminou sem mais nem menos, desapareceu e nunca mais voltou. Um tempo depois, estava namorando você. Está vendo? Interveio Regina. Essa mulher é dissimulada, não está nem aí para o sentimento dos outros. Faz o que bem entende. Se agiu assim com o Guilherme e agora com você, imagino que seja um padrão. Ela não se envolve com as pessoas, deve haver um trauma. Pode ser, devolveu João Carlos. Ainda bem que não casaram, emendou Regina. Se Paula se comportou de maneira estranha na primeira dificuldade que apareceu em sua jornada profissional, eu pergunto, seria ela a mulher ideal para estar ao seu lado? Claro que não. João Carlos ficou quieto. Guilherme, tentando mudar o rumo da conversa, tornou. Viu que dá trabalhar com alguém que o conhece há anos? Pois é, tornou Regina. Eu e João somos amigos desde a adolescência em Londrina.
Viemos juntos para São Paulo, estudamos em faculdades diferentes, porém fizemos o mesmo curso e agora estamos trabalhando juntos nesse novo aplicativo que ele está desenvolvendo. Guilherme olhou para os dois e viu que ali havia muito mais que uma dupla de amigos. Regina e João combinavam em tudo, como apenas ele não percebia isso. Instigou os amigos. Nunca pintou um clima para vocês? Como assim? Um lance, um namorico, um beijo? João Carlos encarou Regina por um bom tempo, o que a deixou encabulada. Ela baixou os olhos, ele sorriu, voltou-se para Guilherme e disse com um sorriso fácil: Logo que chegamos a São Paulo, fomos a uma festa. Ficamos juntos, mas foi coisa de uma noite só. Rebateu Regina sem jeito. Foi coisa de uma noite, só uns beijinhos. Depois nunca mais aconteceu nada. Interessante, devolveu Guilherme sorrindo para os dois enquanto terminava seu drink. Foi ali, naquela mesa, que João Carlos refletiu pela primeira vez que não valeria mesmo a pena subir ao altar com Paula. Havia se encantado com a beleza dela, afinal, nunca antes um mulherão daqueles havia dado trela para ele. Ficou com Paula por conta da vaidade, não do amor. Por mais que tentasse evitar durante toda a noite, mesmo que conversasse com Guilherme, os olhos de João Carlos sempre viravam na direção de Regina. Guilherme tentava não pensar em Paula. Ela o desestabilizava e o tirava do prumo. Melhor pensar em outra. Bem que tentou paquerar algumas garotas no bar. Desde que soubera que ela e João Carlos tinham rompido, uma pequena chama de esperança se acendera dentro dele. Acreditou que Paula pudesse ir atrás dele, arrependida, bater na porta da empresa ou mesmo ir à portaria do prédio, visto que o número de celular dele havia sido mudado. Mas nada. Paula havia sumido, não havia em lugar nenhum. Será que arrumou outro? Ele pensou aflito. Guilherme voltou a colocar atenção em outras moças ao redor do bar, mas a imagem de Paula, volta e meia, aparecia com força em sua mente, e era um tormento. Capítulo 23. Berenice abriu e fechou os olhos algumas vezes, olhou para o teto, tentou levantar os braços para esfregar os olhos, mas seus braços pareciam pesar 1 tonelada, não conseguia levantá-los. Além do mais, no braço direito havia um catéter, ligado a um pequeno cilindro vertical, ao lado da cama reluzente, na cor violeta, que piscava de vez em quando. Era como se um vapor. Era o que Berenice conseguia identificar, saísse do cilindro, passasse por um fio transparente, uma espécie de sonda, e por meio do catéter, entrasse em seu corpo. Cada vez que o cilindro piscava, a cada 5 minutos mais ou menos, Berenice sentia um calorzinho no braço que se expandia pelo corpo todo. Aquilo lhe dava uma tremenda sensação de bem-estar. Ela engolia saliva, viu do lado oposto uma mesinha com um copo que acreditava ser de suco, pois a cor do líquido era verde bem clarinho. Tentou apanhar o copo, mas o braço ainda estava pesado e desistiu. Uma mulher negra, alta, corpo belíssimo, olhos amendoados, cabelos crespos e longos, entrou toda sorridente, mostrando os dentes alvos. Usava um jaleco amarelo claro sobre um vestido branco. Detalhe, usava salto alto e estava levemente maquiada. Bom dia, Berenice. Acordou? Bom dia. Ela respondeu sem jeito. A mulher foi falando enquanto puxava as cortinas com as mãos muito bem cuidadas, unhas compridas, e deixava o sol entrar. Estava com tanta vontade de conhecê-la. Sumaila fala muito de você. Impressionante, garota. Nunca vi assim tão grudada em alguém e olha que conheço Sumaila há uns 2 séculos. Sem brincadeira. É, sim. A moça se aproximou, conferiu o catéter e disse: Prazer, meu nome é Ágata. Berenice sorriu. Que lugar era aquele? Não era o postinho do SUS que ela frequentava com certeza. O postinho não tinha internação. Será que fora levada para um hospital público? Mas hospital público com aquele quarto limpinho, arrumadinho, com uma médica linda, solícita, e ainda por cima internada em um quarto particular. Não estava em uma enfermaria com outras pessoas? Deveria ter sido efeito do tombo que levara. O tombo. Por que não pensara nisso antes? Imediatamente Berenice levou a mão até a cabeça.
mas não havia nada, nenhum curativo, tampouco um corte. Estranho, pensou. Passou a mão na testa, nas têmporas, na nuca e nada, nem um galo sequer. Não tenho nenhuma amiga chamada Sumaila. Será que essa mulher não está me confundindo com alguém? Decidiu fazer um teste. Ágata? Sim. Onde está meu marido, Durval? Por hora você não pode receber visitas. Antes que Berenice pudesse fazer nova indagação, Ágata sorriu e emendou. Toninha também não pode visitá-la. São recomendações médicas. Quando for liberada para visitas, eu avisarei, tudo bem? Tudo. Agora vou retirar seu catéter e você vai tomar um banho. Ali, apontou, estão os produtos de higiene, toalha, mais a camisola e o roupão. Espero que goste das fragrâncias e das roupas. Fazemos com que nossos pacientes se sintam bem acolhidos. Estou meio fraca. Espere um pouco. Ágata aproximou-se, tomou o pulso de Berenice e contou e depois disse, feche os olhos. Berenice atendeu, fechou os olhos, Ágata lhe deu um passe. Posicionou as duas mãos sobre a testa de Berenice e foi descendo-as lentamente até os pés e voltou, fazendo o mesmo movimento. Fez isso 3 vezes, e enquanto realizava o intento, de suas mãos saíam jatos de luz de coloração variada, que iam do laranja ao verde. Terminado o passe, ela ordenou, pode abrir os olhos, como se sente? Nossa, estou me sentindo melhor, revigorada, ao menos a sensação de fraqueza se foi. Que bom! O nosso intuito é esse mesmo, fazer com que nosso paciente se recupere de forma rápida e se sinta muito bem, revigorado, forte, pronto para seguir uma nova etapa. Ágata sorriu, e antes que Berenice pudesse fazer qualquer outra pergunta, apontou de novo. Banho. Quero vê-la linda e perfumada. Voltarei daqui a 1 hora e quem sabe Sumaila também não venha. Está bem. Berenice movimentou-se sem problemas, sentia-se bem. Os braços não estavam mais pesados. Depois da retirada do catéter, ela bebericou um pouco da bebida verde, sentiu mais disposição ainda. Ágata saiu do quarto e fechou a porta sem fazer barulho. Berenice espremeu o olho e percebeu que a porta não tinha maçaneta e nem trinco. Achou estranho, mas ao mesmo tempo, por estar em um hospital, não ficou tão surpresa. Ela apanhou os produtos na mesinha à sua frente, caminhou até o banheiro anexo, abriu a ducha e uma água morna caiu sobre o seu corpo como um bálsamo. Terminado o banho, Berenice arrumou-se, vestiu a camisola, calçou os chinelos, apanhou uma escova e, enquanto penteava os cabelos úmidos, olhou a paisagem. Achou tudo muito surreal. Onde estou? Para onde será que Durval me mandou? Lá fora o sol ia pino e se esparramava sobre uma paisagem que remetia às construções da civilização inca. Berenice tinha certeza de que já vira aquela imagem em algum lugar, fosse num programa de TV ou fosse num filme. À sua frente estava uma réplica de Cusco, a capital inca, bem antes de ser devastada, ainda em seu apogeu, misturada a algumas construções belíssimas de Machu Picchu. Berenice ficou assim por mais de meia hora, até que uma moça baixinha, morena, de longos cabelos negros entrou no quarto. Berenice sentiu a presença e girou nos calcanhares, sem perceber ou raciocinar. A sua boca já havia dito: Sumaila, é você? A baixinha correu até ela e abraçaram-se de maneira tocante. Ficaram assim juntinhas por um bom tempo. Você se lembrou. Pensei que fosse levar mais tempo para lembrar de mim. Ágata me contou lá fora que ele disse meu nome e você perguntou quem eu era. Ah, sim, claro que sim. Mas não sei o que aconteceu. Depois que tomei aquele chá verde, me banhei e vesti esta roupa, eu a vi, foi automático. Eu me lembrei instantaneamente de você. Não me lembro de onde nada, só sei que você é Sumaila, minha irmã amada. Abraçaram-se novamente. Depois, menos emotiva, Berenice prosseguiu. Não sei o porquê, mas você é tão presente em minha memória como se sempre estivesse ao meu lado. De certa forma, sempre estive, na medida do possível, como um anjo da guarda. Digamos que sim. Quando você se preparou para reencarnar, cheia de insegurança, dúvida e temores, eu me prontifiquei a acompanhá-la durante sua estada no planeta.
Não me recordo de você em sonhos ou tê-la percebido durante minha última existência. É algo mais antigo. É como se eu a conhecesse há bem mais tempo. Pois conhece. É que sua memória ainda vai demorar a voltar, bem aos poucos. Uma hora você vai se lembrar de mais coisas e então vai se recordar, precisamente desde quando nos conhecemos. Por ora, o que importa é saber que temos laços de amor, o resto são detalhes. Porque não me lembro de sonhos com você em última vida? Porque estava muito presa às coisas da matéria. Como assim, Sumaila? Quando reencarnamos, o nosso espírito mergulha na matéria. É um processo doloroso para o nosso espírito, porque somos obrigados a diminuir nossos sensos, ficamos limitados. É como se esse corpo sutil que você vê e apalpa agora, apontou para ela e para si, recebesse um escafandro, uma roupa de mergulho, e você tivesse de viver no fundo do mar. Você caminha com mais dificuldade, pega os objetos com menor destreza, enfrenta uma série de dificuldades. É mesmo. Além disso, há uma energia própria do planeta densa que concentra todo o teor negativo de pensamento dos que lá vivem. Imagine todos os medos, raivas, ódios, frustrações, angústias, tristeza dos desencarnados ligado por uma única corrente energética. Nossa, deve ser algo terrível. Sim, essa corrente fica solta, perambulando no ambiente terreno, formando uma grande egrégora negativa. Egrégora? É. Imagine uma nuvem, ou talvez várias bolas de algodão doce imensas, carregadas de pensamentos e ideias. Isso é que chamamos de egrégora. Ela pode se concentrar em determinado lugar com maior peso, irradiando sobre o ambiente todo o teor dos pensamentos nela contidos. Existem a positiva e a negativa. Estou aqui falando, obviamente, da negativa. Acontece em lugares onde há guerras, lutas, massacres, violência. Se você não souber se defender dessa energia, ela invade seu sistema energético, enfraquecendo seu sistema imunológico, abrindo espaço para doenças e também corta o seu contato com os amigos espirituais. É como se essa energia impedisse que você pudesse estar ao meu lado. Exatamente. Muitas vezes tentei orientá-la, ajudá-la, inspirar-lhe bons pensamentos, mas você se deixava influenciar pelo negativo do mundo, impressionava-se de sobremaneira com notícias ruins, situações desagradáveis. Entrava na onda dos grandes dramas coletivos, acreditando que a vida no mundo era difícil, terrível, ruim, desafortunada, injusta. Meu Deus! Eu pensava tudo isso a respeito da vida na Terra. Alguns nasciam afortunados e muitos nasciam desgraçados, sem a mínima chance de ter uma boa vida. Ao meu ver, Deus sempre foi injusto. Pensando dessa forma, criou um ambiente energético péssimo em volta de si. Além de criar uma energia desagradável ao seu redor, passou a só acreditar no negativo, a validá-lo sistematicamente. Quando damos valor e acreditamos em algo, aquilo se torna realidade em nossa vida. Sumaila ressaltou, só em nossa vida. Por isso, nenhuma vida é igual a outra no mundo. Pode ser parecida, mas jamais igual. Desperdicei tantas possibilidades de trilhar um caminho melhor. Fiquei presa às ilusões do mundo. Deixei de ser eu mesma. Abandonei-me e culpei os outros por não ter conseguido atingir meus sonhos. Pior, culpei Durval por não ter me dado um bom casamento, não ter me dado filhos, por eu ter um corpo defeituoso. Sumaila sorriu e passou a mão por sua cintura cantarolando. Você cresceu uma garota cheia de sonhos, planos. Era, concordou animada. Iria ganhar o mundo, estudar idiomas, viajar e conhecer países, ser independente. Sim, era o sonho que tinha, ganhar o mundo. E o que fez? Enterrou o sonho por medo. Achou que não era boa o suficiente, que era burra, que não conseguiria aprender outros idiomas, que não tinha talento. Passou a juventude enchendo-se de defeitos, colocando-se para baixo, sendo sua pior inimiga, destruindo pouco a pouco todas as suas qualidades. Deixou-se levar pelos comentários da família, dos outros, deixou de escutar a voz da sua essência e deu valor ao negativo. A sua criatividade desapareceu, secou.
E qual foi o resultado? Já entendi. Assentiu cabisbaixa. Perdi justamente os órgãos que estão ligados à criatividade e à expressão, o ovário e o útero. Você mesma criou tudo isso. Nasceu perfeita. E quantos anos levou até que desenvolvesse uma doença? Tem razão. Teve o privilégio de viver entre os incas. Atingiu um nível de sensibilidade ímpar. Entendo que tenha se retraído depois que nosso povo foi dizimado pelos espanhóis. Contudo, depois do seu brutal desencarne no século XVI, teve consciência do porquê passara por aquele tormento. Berenice sentiu um arrepio desagradável pelo corpo. Nem me fale. Quantas vidas vivi depois daquilo para pagar aquela barbaridade que sofri? Se ainda olhar para trás com o olhar do drama, vai ficar difícil de virar a página e seguir adiante sem rancor. Já teve chances de se vingar, de se redimir, de se acertar com tanta gente. Não acha que agora está na hora de se acertar consigo mesma, com a sua essência? Berenice sorriu sem graça. Falhei de novo. Ninguém falha. Toda vida é válida. Está tudo certo porque cada um faz o melhor que pode. Com todo o meu conhecimento adquirido durante a época da civilização inca, adorando o Inti, o deus do sol, e a Pachamama, a mãe terra, caí na conversa de uma mulher de centro espírita. As duas riram, Sumaila emendou. Nada é por acaso. Por que diz isso? Se você não me reconhecesse, provavelmente ainda estaria presa às ilusões do mundo. Seguindo essa linha de raciocínio, você estaria aqui com raiva de Ondina, mulher do centro, por ter se sentido enganada. E digo mais, você iria atrás dela para infernizá-la, vingar-se, culpá-la pela sua morte, sabe-se lá mais o quê. Acha mesmo que eu seria capaz disso? Acho. Conheço você há mais de 500 anos. Sei do que essa peça rara é capaz de fazer quando está nervosa. Fez um gesto gracioso apontando para o coração de Berenice. Berenice não sabia se ria ou se ficava envergonhada. Mordiscou os lábios e indagou. Estou tão lúcida aqui ao seu lado que entendo tudo. Tudo o quê? Tudo. Atraí Durval porque fazia 2 vidas que andava apagada e sem valor ou apreço por mim mesma. Toninha é uma pessoa muito querida, uma amiga de algumas vidas. Por certo. E Ondina, atendente do centro espírita, é uma mulher como eu, quer dizer, alguém que também sufocou suas vontades, seus desejos, abdicou de seus sonhos por medo. Isso mesmo. Bom, qual é o passo seguinte do meu tratamento? Deveria ser repouso, passes, aulas, palestras, meditação no templo, um pouco de cânticos ao Deus Inti, mas eu conversei com a Agatha há pouco e tivemos uma ideia melhor. Acho que você vai gostar porque vamos juntar o útil ao agradável, ou seja, você vai se ajudar e ajudar alguém. Como? Vai voltar à Terra. Vou reencarnar de forma rápida, como aconteceu nos tempos da Revolução Francesa? Não. Vai demorar para reencarnar. Vai ficar aqui conosco por uns 50 anos pelo menos. O propósito agora é outro. Berenice estava curiosa. O que é? Você vai ser uma espécie de mentora da Ondina por um tempinho. Eu, mentora? É. Vai ser a guia espiritual dela. A guia dela já foi comunicado e afastado. E por ora, ele foi convidado a fazer um curso de reciclagem e você assumirá o posto. Não tenho nada a ver com Ondina, nem a conheço. Aí é que você se engana. Ondina tem uma personalidade muito parecida com a sua e leva uma vida igual a que você tinha na Terra. É como se você estivesse olhando para sua imagem refletida no espelho, só que com um corpo um pouco diferente. Berenice ficou um pouco estremecida com o convite. É pegar ou largar. Caso contrário, o processo será mais demorado. Como sei que gosta de um desafio, eu topo. Quando descemos, Sumaila sorriu animada. Logo, logo. Capítulo 24. Fazia uns domingos que Inês ia à casa de Durval e passava o dia todo lá. Cozinhava, dava uma geral na casa, lavava as roupas dele. Não é minha empregada. Fique quieto. Faço porque gosto. Vá lavar o carro do seu Adamastor, ordenava ela. Depois de limpar o prato do almoço com um pedaço de pão, Durval suspirou. Não comia tão bem assim desde os tempos que morava com minha mãe, que Deus a tenha.
Foi muita gentileza ter me feito um pouco de sopa naquela noite. E depois, nesses tempos, veio em casa, deu uma ajeitadinha em tudo, fez as compras do mês. E um mês depois, como prometido, continua vindo. Hoje me surpreendeu com um banquete. Inês abriu um sorriso de orelha a orelha. Imagine, fiz uma canja. Nossa, você fez mágica. Estava tudo muito bom. Faço com o maior carinho, de verdade. Inês pegou as panelas, depois as travessas e colocou-as sobre a pia. Procurou o detergente e a esponja. O que vai fazer? Indagou Durval, ainda sentado, abrindo uma latinha de cerveja. Lavar a louça porque já fez demais hoje. Já disse e volto a repetir. Não é empregada. Além do mais, você tem as mãos tão bonitas. As unhas são lindas. Gostou? Sou ligadão em mulher de unhas compridas e pintadas. É mesmo? Sim. E se for lavar louça, vai estragá-las. Sei me virar bem. Não limpei sua casa hoje enquanto lavava o carro do vizinho? Usei luvas. Aliás, deveriam estar aqui. Durval coçou a cabeça sem graça. Estavam meio gastas, pensei que era para jogar no lixo. Desculpe. Inês sorriu. Não tem problema. Aquele par estava gasto, vou até minha casa pegar um novinho. De maneira alguma. Nossa, o que você fez por mim esse tempo todo não tem preço. Depois eu me viro e lavo. Nada disso. Sua vida deu uma guinada. Claro que uma hora tudo passa porque a vida segue, mas se tem amigos que podem ajudá-lo a passar por essa fase difícil de maneira menos dolorida, por que não aceitar? Durval iria levantar da mesa, mas Inês fechou a torneira e aproximou-se, quase encostando os lábios no rosto dele. Chegou bem próximo de propósito. Ele engoliu em seco e sentiu o perfume dela. Agora que Berenice não está mais aqui, vou cuidar de você. Eu quero isso. Por quê? Porque eu gosto de você muito. Ele ficou sem ação. Inês passou a mão pelas pernas dele, fez um movimento sensual com o corpo e avisou. Vou até minha casa pegar as luvas e já volto. Durval só moveu a cabeça para cima e para baixo, surpreso. Minha nossa, essa menina está me deixando doido. Enquanto ele ficava absorto em seus pensamentos, Inês saiu, atravessou a rua, andou algumas quadras e quando pôs o primeiro pé dentro de casa, a mãe veio correndo, esfregando as mãos no avental nervosa. Menina do céu, onde você estava? Dando uma volta, por quê? Todo domingo você sai de manhã e chega quase meia-noite. Ontem, onde tem se metido? Fique tranquila, mãe. Não estou andando com más companhias. Seu pai e eu estamos morrendo de preocupação. Eu já estava imaginando o pior. Inês olhou para os lados, subiu os olhos por cima da mãe. Cadê o velho? Não trabalha mais aos domingos? Não fale assim do seu pai. Leônidas chegou cedo do quartel, ficou tão nervoso que pegou o carro e foi dar voltas na redondeza à sua procura. Patético. Ela fez um gesto com as mãos como se pedisse espaço para a mãe e caminhou até a cozinha. Enquanto se dirigia ao cômodo, falava. Vim pegar um par novo de luvas de silicone. O quê? As luvas, mãe. Preciso de um par das luvas que eu uso para lavar louças. Inês abaixou-se, abriu a portinha embaixo da pia e nada. Cadê? Onde guardou os pares que comprei na cidade? Pus os pacotinhos em cima do armário da máquina de lavar, mas por que você? A moça levantou-se de maneira ágil, caminhou até a porta da cozinha, saiu para o quintalzinho e foi à pequena área. Abriu o armário, apanhou um saquinho de luvas, voltou e alertou. Não tenho hora para voltar. Seu pai vai ficar nervoso que eu digo a ele. Não diga nada. Nem que apareci. Diga que liguei, que estou na casa de uma amiga. Diga que fui cortar e tingir os cabelos da Suelen, que vai demorar. Vou dormir na casa dela e só volto amanhã. Mas você nunca passou domingo fora de casa? Hoje eu decidi que vou dar um passo além. O quê? A mãe não entendeu. Nada. Mas diga ao velho que vai demorar para tingir os cabelos da Suelen. Vou dormir na casa dela. Aposto. Inês fez um gesto com a mão, que seu Leônidas não vai dormir em casa hoje, pode acreditar. Ele também some. Deve ser excesso de trabalho no quartel, provocou de maneira irônica. Inês, por favor, seu pai vai brigar comigo. Ela encarou a mãe com ar sério. A senhora precisa ser forte, deve encará-lo de igual para igual. Pensa que não me entristece a maneira como se rebaixa, como se diminui ao lado dele.
Não fale assim, é seu pai e você deve respeitá-lo. Respeitá-lo. Inês deu uma gargalhada cínica, talvez com uma ponta de indignação e tristeza. Um homem que menospreza a esposa não merece um pingo de consideração. Eu já o teria abandonado há bastante tempo. Não sei como não fez até hoje. A mulher levou a mão ao rosto envergonhada. Não fiz nada na vida, só sei ser dona de casa. Isso é conversa de quem se acomodou, é papo de covarde. Mas nada demais, mãe. Não vê que não fico em casa porque detesto ver a maneira como ele a trata. Estou tentando arrumar um trabalho fixo e melhor, tentando dar um rumo na minha vida. Sou jovem, posso fazer o que bem entender, mas e você? Vai ficar sob as garras desse capitão metido a machista, grosso, estúpido, que trata você com grosseria, brutalidade, que a xinga porque a comida está salgada ou menos salgada, fria ou quente, sei lá o quê. Tem razão. Balbuciou por fim chorosa, concordando com Inês, mas me separar a essa altura do campeonato? Sim, pela sua dignidade. Foi do lar a vida inteira, não foi? Fui. Pois então, vá fazer faxina na casa dos outros, faça comida para fora, costure, sei lá, mãe, ou vá estudar. Com essa idade sem um tostão, eu arrumo trabalho, pago um curso para a senhora, por lei, metade da casa é sua e de mais a mais, ele terá de lhe dar uma pensão. Eu tenho medo, não deveria. Tem a mim para ajudá-la. Pense em você pelo menos uma vez na vida, só uma. Inês a beijou com carinho e saiu. Logo estava de volta à casa de Durval. A mãe, cansada da vida que levava ao lado daquele marido estúpido e que deixara de amar havia tanto tempo, não sabia por onde ou como arrumar forças para lidar com uma situação que jogara embaixo do tapete havia muitos anos. Tinha medo de levantar a ponta do tapete e lidar com aquela sujeira toda acumulada. Não sei se sou forte para enfrentar tanta mudança. Sou contra a ruptura do matrimônio, quer dizer, fui criada sob padrões rígidos de moral, de costumes. Estou tão perdida. Ela queria pensar mais no fundo sobre tudo aquilo, contudo, horas depois, Leônidas chegou à casa bufando e gritou, espalmando a mão sobre a mesa. Cadê sua filha? Procurei por tudo quanto foi lugar e nada. Nossa filha, onde está Inês? Ligou. O celular dela só dá caixa postal. Diz que acabou a bateria e está na casa da Suelen, tingindo e cortando os cabelos da amiga. Essas coisas de tingimento demoram. Nunca ouvi falar em Suelen. Inês ligou há pouco e amanhã estará de volta. Onde mora essa moça? Sei lá, Leônidas. Sabe como é Inês de poucas palavras. Disse somente o necessário. Ela faz o que quer e diz o que quer. Ele foi até a pia, apanhou um copo. Depois abriu a geladeira, pegou uma garrafa de cerveja, abriu-a e entornou a garrafa sobre o copo. Tudo culpa sua. Passei anos na rua cuidando da população, colocando minha vida em risco e você aqui, com esse traseirão na cadeira. Nunca soube fazer nada direito. Nunca foi boa esposa, boa mulher, boa companheira e agora também vai ganhar mais um título, mãe imprestável. Não é bem assim. Claro que é. Não soube educar sua filha, não soube fazer nada direito. Eu me pergunto todo santo dia, por que me casei com você? Porque gostava de mim? Não, foi por pena. Ela o encarou com os olhos esbugalhados e ele prosseguiu. É pena. Idolatrava seu pai. Ele era uma referência no quartel. Quando foi morto naquele motim, fiquei com tanta pena da filha gorda e encalhada que achei por bem desposá-la. Foi por gratidão a ele e pena de você. Leônidas terminou de beber o copo de cerveja. Vou dormir fora de casa. Aqui o ar está irrespirável. Ele apanhou a chave do carro e saiu gesticulando. Pena. Casei mesmo só por pena, mais nada. Ela teve uma vontade imensa, naquele momento, de terminar com a própria vida. Mas sua crença religiosa sobre a vida após a morte era muito rígida e nem esse direito ela podia se dar. A mulher, sentindo-se humilhada, a pior das criaturas, abriu a porta da cozinha, foi para perto da máquina de lavar e ali deixou que o pranto lavasse sua alma e arrancasse a dor do seu peito. Mas a dor não ia embora, porque não era uma dor física, era a dor da alma.